Olá, meus irmãos de fé. Mudei aqui de lado porque precisei conectar ali o carregador do celular aqui para gravar, porque ele já estava descarregando. Segundo a minha programação aqui do canal, hoje nós devemos refletir, pensar aqui um pouco, né, sobre a pergunta 102 do YouCat. O que diz essa pergunta? Como podemos também nós, porque nós falamos na pergunta anterior sobre sofrimento, né? Sobre se Jesus sentiu medo da morte, sobre o seu sofrimento, sobre as suas angústias, etc. Então, essa pergunta de hoje, ela quer saber como nós, seres humanos, podemos também nós assumir este sofrimento da nossa vida, tomando a cruz sobre nós e seguindo Jesus. Foi um pouco do que eu, de certo modo, introduzi no final daquela pergunta anterior. Só que aqui vamos tratar de uma forma mais acertada, né? Com palavras mais coerentes. Né? Então, o catecismo ele explica o seguinte. Os cristãos, estamos falando dos batizados, não devem procurar o sofrimento. Veja que primeira afirmação muito interessante. Nós não devemos procurar o sofrimento. Bom, ponto. Se, porém, são confrontados com o sofrimento inevitável, ele pode ganhar um sentido para eles, caso unam o seu sofrimento ao de Cristo. Se nós unimos o nosso sofrimento ao de Cristo, ele ganha um sentido novo e um sentido, de fato, que tem sentido. Parece uma coisa assim meio que redundante, mas é de fato, né? Você pode dar um sentido que não tem sentido, mas dar o sentido da vida em Cristo, isso faz sentido. Claro, faz sentido para quem é cristão, faz sentido para quem é católico, né? Mas para quem não é, poderia fazer um esforço também, né? De tentar encontrar, mas estamos falando aqui de que existe sentido, é relativo. Para alguns vai ser relativo, mas para nós isso não há relatividade nessa questão. O que há é fé, né? A fé que nos leva a isso. Quem não tem fé, não dá para conversar sobre estes aspectos, né? Mas se eu estou falando com uma pessoa que acredita em Jesus Cristo, se eu estou falando com uma pessoa que acredita em Deus, então isso é fácil, né? Então, Cristo sofreu também por nós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 21. Então, Cristo sofreu por nós e nos deixou o exemplo. E o catecismo continua. Jesus disse, se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitas pessoas às vezes escutam isso e ligam simplesmente ao sofrimento, mas nós devemos ligar isso às suas reais consequências. Se você tomar a sua cruz, para que serve a cruz? A cruz serve de enfeite? Ou a cruz serve para quê? Se não para a morte. A cruz não serve para outra coisa, não serve para morrer. Não é simplesmente andar com ela pendurada no pescoço, não é simplesmente colocar ela nas igrejas, não é simplesmente estar com ela presente na sua vida, mas é aceitar o sofrimento, né? Aceitar este sofrimento, é um sofrimento que leva à morte. Por isso, nós cristãos temos práticas de mortificação. As práticas de mortificação são exatamente para nós irmos, pouco a pouco, fazendo uma experiência de morte. Então, tomar a cruz é aceitar que nós vamos partir deste mundo mais cedo ou mais tarde. Dentre uns aspectos, né? Não são todos os aspectos, mas é um modo de ver as coisas, né? Os cristãos têm a missão de mitigar o sofrimento no mundo. Mitigar é no sentido de tentar diminuir, fazer com que ele desapareça do mundo. Porém, mas, todavia, conquanto, ele continuará a existir. Veja só que luta
desigual, né? Pode parecer, mas ainda não terminou a explicação. Mas até este ponto aqui, o catecismo está dizendo que a nossa missão também é fazer com que o sofrimento no mundo diminua, vá se acabando. Porém, ele continuará a existir. São as palavras do catecismo. Agora, ele continua. Na fé, podemos assumir o nosso sofrimento e partilhar o do próximo, condividir os sofrimentos. Desta forma, o sofrimento humano unir-se-á com o amor redentor de Cristo, transformando-se assim em parte da força divina que tornará o mundo melhor. Isso aqui merece ser repetido, mas eu não vou repetir, não. Se você quiser repetir, é só voltar aí o vídeo. Às vezes eu esqueço que você pode voltar o vídeo, né? Então, é preciso ter isso muito presente. Principalmente para que a nossa vida de cristãos não seja uma vida vazia, uma vida sem sentido, que seja uma vida assim, levada a toque de caixa, ou, como é uma expressão muito popular, empurrando com a barriga. Então, é preciso viver integralmente, viver com dignidade, mas viver sobretudo felizes. Muitas vezes nós podemos não ter tudo aquilo que queremos, mas tudo aquilo que nós temos nos é dado por Deus, é preciso aceitar e é preciso reconhecer que a vida passa, que a vida ela passa muito depressa, né? Ela não só passa como ela passa assim, como um furacão. E como é que eu vou vivendo esta minha vida, né? Preciso ir refletindo e pensando sobre estas coisas. Tem gente que não gosta de pensar na morte. Quem não gosta de pensar na morte está fugindo da vida. Porque a morte, ela faz parte da vida. Meus queridos, você nega a morte, você coloca uma maquiagem na sua vida. Uma maquiagem que mais cedo ou mais tarde vai perder o seu efeito, né? Não adianta. Não adianta fugir. Só você não falar na morte não faz com que ela ande para trás 1 centímetro. Não faz. Querer tampar o sol com a peneira é a mesma coisa. Vai querer tampar o sol com a peneira é uma atividade totalmente inútil, como enxugar gelo, né? Tem coisas que você vê e você sabe, isso é completamente inútil, não serve para nada, né? Pois é, tampar o sol com a peneira, enxugar gelo, né? Passar pano no rio para ver se ele seca. Do mesmo jeito, assim como essas atividades aqui que eu dei alguns exemplos, não serve para nada, do mesmo jeito não serve para nada você simplesmente negar a morte ou não querer tocar no assunto porque isso me assusta. Mais cedo ou mais tarde ela vai bater na sua porta e você pode correr para onde for, mas a morte vai lhe encontrar e vai pegar no seu pé. Então faço votos que você se acostume com a morte, se acostume com a realidade humana, faz parte, né? E até o nosso próximo vídeo. Até amanhã.